Olá, bom dia, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Meu nome é Daniel Nigri, analista CNPI fundamentalista. Hoje é dia 6 de novembro de 2017. Vamos começar mais um vídeo do canal. O que aconteceu é que depois do vídeo de sábado, eu tive muitas perguntas aí, principalmente as do Henrique, do Marco, do Rafael, do Silvio, da Isabela, e mais ou menos todos perguntavam assim: ai meu Deus, será que chegou a hora de vender as ações? Será que agora a bolsa despenca? Será que a gente vai ver outra situação daquelas? Principalmente que chegou no topo histórico, enfim. Eu acabei passando um medo maior do que eu queria, não era essa a minha intenção, então a gente vai falar hoje aí um pouco de gestão da carteira, que eu acho que vai ser o melhor para o próximo período. Enquanto isso, se inscrevam no canal, curtam o vídeo. Bom, pessoal, sempre que a gente começa analisando aí um cenário para a gente investir na Bolsa de Valores, a gente tem que pensar sempre naquele cenário otimista e no cenário pessimista, no mínimo, tá? Quando você entra aí em outras empresas e tudo, a gente às vezes pega até 4 cenários, 5 cenários, enfim, para a gente fazer aí essa análise e ter uma ideia do que pode acontecer, se tudo for bem ou se tudo for mal. No vídeo de hoje eu vou colocar aí 2 cenários mais ou menos para a economia, que um deles é esse cenário A aqui, que vai aparecer aqui. Então a gente teria a reforma da Previdência feita, pelo menos um pouco da reforma, mesmo que seja essa reforma bem enxuta. E por que isso seria importante aí? Porque essa reforma primeira, ela tem que passar com 2/3 de votação, e as outras podem passar só com a metade. Se não tiver nem 2/3, tem alguns pontos que poderiam passar somente com a metade mais um dos congressistas. Então, seria importante para reduzir a questão do déficit que a gente falou sábado, uma previsão de aumento do PIB, uma inflação controlada, e quando eu falo controlada é aí entre 3% e 4%, no máximo 4,2% para o ano que vem, 2018, um candidato que o mercado entenda como sendo bom durante as eleições, eu não quero entrar aqui em nomes, e cenário externo favorável, ou seja, nenhuma crise, Estados Unidos continuando crescendo a um ritmo legal, zona do euro também, Japão também, China também, e a taxa de juros nos Estados Unidos demorando a subir para que o fluxo de dinheiro do capital estrangeiro não saia do Brasil tão rápido assim. Então, se acontecer esse cenário a Bolsa tem tudo para disparar. Então, seria uma tolice a gente vender as ações agora e perder, por exemplo, um super rally da Bolsa. Em compensação, pode acontecer também o cenário B. O que seria o cenário B? Não passar reforma nenhuma por qualquer problema político ou até por falta de tempo mesmo. Ano que vem o Congresso vai funcionar muito pouco tempo. Eu estava vendo aqui mais ou menos deve ir de março a maio, mais ou menos. Depois já entra a Copa do Mundo, festa junina, aí já começa eleições, antes tem recesso lá em janeiro, enfim. Não vai ter muito tempo disponível também. Agora em novembro também o prazo é meio apertado. Aí a gente acaba tendo maior risco de déficits em 2018. Um PIB se aumentar timidamente ali perto de 2%, 2,1%, 2,2%, a inflação com aumento de energia, as empresas repondo as margens, ela batendo lá em cima 4,5%, 5%, um candidato que o mercado não goste lá na frente nas pesquisas, e alguma crise aí ao redor do mundo, ou ainda uma alta de juros mais rápida nos Estados Unidos. Se acontecer esse cenário B, a Bolsa tem grande chance de cair, aí como eu falei lá, é questão de 1999 e 2000. Tá? Mas aí o que a gente faz? Né? O que a gente pode fazer? Arriscar tudo no cenário A me parece errado, certo? Porque você tem um risco de perder muito. Arriscar muito no cenário B também me parece errado, porque a gente pode perder muito da mesma forma, numa hora que a gente não ganha o que o mercado está ganhando.
Então a gente precisa aí trabalhar com uma questão que é muito interessante, muito inteligente, que são as assimetrias que a gente tem e a proteção. Quando a gente pega a bolsa lá atrás em 2016, a gente tinha um grande potencial de retorno quando eu comecei o canal, e que aconteceu, e tinha um risco muito pequeno, que seria o risco talvez da bolsa voltar lá para 40 mil pontos e etc. Hoje, a gente já tem um retorno versus risco mais ou menos empatado. A gente já viu lá que se os juros for a 6%, a economia toda ficar boa no vídeo, até onde pode subir a bolsa, a gente vê lá que ela pode ir até 110 mil pontos, 115 mil pontos, alguma coisa nesse sentido. Fora isso, teria que ter lucros muito acima daquilo que é esperado, ou crescimento de PIB sustentável ao longo do tempo, algo que ainda não está no nosso radar. E o risco já seria da bolsa, por exemplo, voltar para 40 mil pontos, 45 mil pontos. Então, já tem aí um risco-retorno mais ou menos empatado. Então, quando a gente fala em termos de proteção, a gente está falando de duas formas aí diferentes de proteção. Aqui eu passei lá para os assinantes Gold hoje, é a compra de puts, compra de opções de venda, que é muito interessante, porque o teu risco máximo está lastrado naquela opção e você, por algum período, você tem uma proteção se a bolsa cair abaixo daquele nível ou se aquele ativo que você escolheu para fazer a proteção cair abaixo de um ativo. É claro que tem formas de escolher essa put de proteção, a gente tem aí vários parâmetros que a gente usa, e é importante ressaltar também que quando Itaúsa, lá na carteira de membros, estava em 11,20, a gente fez uma venda coberta com as ações dela, então a gente vendeu aí algumas opções de compra, e esse dinheiro que a gente ganhou naquela semana ali, 2 semanas atrás mais ou menos, vai servir agora para garantir aí um pouco, pelo menos, dessa compra de puts. Tá? Então, isso faz parte toda da gestão aí do risco da carteira. A gente consegue se proteger dessa forma. Mas a gente também tem outras formas de proteção que não sejam apenas puts de proteção. Vamos imaginar que um investidor, igual eu estou fazendo aqui na carteira do YouTube, que é aberta, vocês podem clicar e ver carteira de outubro, colocar lá em cima na busca, vocês vão perceber. Eu comecei com a carteira tendo 70% em renda variável, ela chegou a ter 76% em renda variável e agora ela já está diminuindo, tá? Ela já está diminuindo, já estava com 71%. Na próxima carteira ela já deve chegar em 67% mais ou menos. Então a gente tem essa questão aí, a renda variável versus a renda fixa. E quando a gente coloca renda variável versus renda fixa, a gente pode aí talvez na renda fixa incluir alguns FIIs também, principalmente FIIs de papel, porque esses FIIs, bem ou mal, eles são a compras de ativos de renda fixa. A maioria das vezes são CRIs, tá? CRI, certificados de recebimentos imobiliários, recebíveis imobiliários, que os próprios fundos conseguem comprar e que vão gerar IPCA mais alguma taxa de juros melhor do que a do governo. Às vezes são LCIs também, então são ativos de renda fixa também. Então alguns FIIs de papel podem entrar nessa questão aí da renda fixa também. Então, como vocês podem ver aqui do lado, uma carteira que era 70% renda variável e 30% renda fixa, ela pode passar nesse momento para 60% renda variável e 40% renda fixa. Por quê? Porque aquele cenário A, que até há 20 dias atrás ou um mês atrás, ele era 80% possível, tá? A questão do crescimento do PIB, um déficit mais controlado, inflação, candidatos para o mercado, a própria reforma da Previdência passar 1 ou 2 pontos que já iria economizar bastante aí para o país poder, né, gastar menos ou até investir em alguns setores mais estratégicos, ela já reduziu a possibilidade desse cenário A e aumentou a possibilidade do cenário B. O cenário B, ele já seria ruim para a Bolsa. Então, a gente tem que fazer aí uma redução. Eu imagino que hoje está em torno de meio a meio, 50% cenário A e 50% cenário B.
mas eu não gosto de pegar e vender ações, principalmente agora que começam a cair um pouco, como aconteceu aí do dia 26 de outubro até o dia 3 de novembro. Eu não gosto de vender assim quando está na queda. Eu prefiro muito mais me proteger e aumentar aí a posição de renda fixa. Então, como é que a gente pode fazer para chegar nessa nova proporção e não vender as ações propriamente ditas? A primeira forma seria você, por exemplo, aportar em renda fixa. Então vamos imaginar, a pessoa tem lá 50 mil reais, 35 mil em ações, 15 mil em renda fixa. E ela quer chegar, ela tem 70% em renda variável e 30% em renda fixa, e ela quer passar a ter 60% em ações e 40% em renda fixa. Então ela precisa chegar num número que, se ela colocar esse valor em renda fixa, ela vai passar a ter 40% em renda fixa. Vejam que não é apenas colocar 5 mil em renda fixa, porque se ela botar 5 mil em renda fixa, ela vai chegar a renda fixa 20 mil, mas a ação vai cair para 30 mil. Então ela teria que colocar alguma coisa a mais do que isso. Tá? Fazendo aqui alguns cálculos, a gente consegue chegar aí na proporção em torno de uns 23 mil de renda fixa, tá? Que seria colocar 8 mil reais aí em renda fixa. Só que tem vezes que as pessoas não têm esse dinheiro. E aí o que acontece quando elas não têm esse dinheiro? Aí seria indicado comprar puts de proteção, pelo menos para redear, para proteger, redear aquela parcela que você não tem. Vamos supor que você só tenha 3 mil para colocar. Vai sobrar 5 mil sem proteção. Então, esses 5 mil teriam que ser redeados com uma put de proteção, por exemplo. A outra opção seria você realmente vender as ações e aportar em renda fixa. Ou ainda a última opção, que seria você manter os 70% em renda variável e reduzir aí a exposição ao risco. Como é que a gente faz isso? Comprando ações que sejam já bem consolidadas no setor dela e que sejam resilientes, que passaram, por exemplo, a última crise sem problemas. Tá? Então a gente percebe aí que o cenário deu uma mudada, mas a gente também não pode chegar e deu uma mudada e vende tudo. Aí deu uma mudada para melhor, aí compra tudo. Aí deu uma mudada e vende tudo, porque senão a gente só vai ficar gerando corretagem para a Bolsa de Valores. Eu costumo comparar esse cenário atual com o cenário que a gente viveu em junho. O cenário de junho ele estava nebuloso da mesma forma. Só que o que aconteceu lá atrás em junho? A Bolsa se recuperou, mostrou que aquela situação ela seria apenas passageira, ela voltou a crescer e nós voltamos a comprar ativos de risco. Mas o mês de junho, vocês lembram lá que a gente botou ativos mais resilientes, como o Sabesp, como o Klabin, que teria uma vantagem aí porque tem receitas em dólar, enfim, Sabesp nem é tão indicada porque tem dívidas em dólar, mas mais pela resiliência do mercado dela mesmo. As pessoas não vão parar de utilizar o serviço de saneamento nem mesmo durante a crise. E qual o objetivo dessa composição nova? O objetivo é o seguinte: quando você aumenta o capital em renda fixa, de certa forma você está aumentando o teu dinheiro estacionado para pegar novas oportunidades caso surjam, que é bem possível acontecer aí, principalmente no ano que vem, quando tiver eleições. Então, na hora que você diminuiu 70% de renda variável para 60%, aumentou 30% de renda fixa para 40%, e você aplicou lá 8 mil reais na renda fixa, esses 8 mil reais, se o cenário melhorar, podem ser sacados para investir em renda variável. E o cenário pode melhorar tanto com a bolsa subindo quanto com a bolsa caindo. O que seria o cenário melhorar com a bolsa caindo? Seria as ações ficarem tão baratas que elas se tornam atrativas, tá? E a outro objetivo seria proteger parte do dinheiro de uma queda brusca,
sem perder parte da rentabilidade caso a bolsa suba. É sempre aquela gestão de risco versus retorno. Tá? A pessoa pode chegar, por exemplo, e aplicar em apenas uma ação e ter uma rentabilidade melhor do que a minha. Ou aplicar em duas ações e ter uma rentabilidade maior do que a minha. Só que ela pode também fazer isso e perder 50% do dinheiro dela. Eu acho que isso não é interessante, principalmente aqui no canal, que a gente tenta ensinar aí o investimento de forma consciente, tá? Então, gente, eu acho que o recado aí foi passado. Eu acho que é o momento da gente reduzir um pouco a nossa exposição em bolsa. É importante dizer que os fundos de investimento também fazem isso. Para você ter uma ideia, os fundos de ações eles têm que ter no mínimo 67% do capital em bolsa, né, em ações, realmente mercado à vista. E aí o que a gente pode ter? Um fundo que às vezes estava com 95% em bolsa, ele reduz para 85%. Então ele está fazendo esse mesmo movimento que a gente está fazendo aqui. Tá? Outra forma também seria comprar ações que gerem renda, tá? Que seriam as ações de dividendos. A gente vê que essas ações também acabam se tornando resilientes aí no longo prazo. Então, quando você pega uma BB Seguridade, por exemplo, que paga R$1,60, R$1,70 ao longo do tempo, durante um ano, né, ao longo do tempo, resultado consistente, uma múltiplos que paga aí R$2,80, R$2,90 de forma consistente ao longo do tempo, a gente vê que essas ações elas têm menos possibilidade aí de uma queda mais brusca por causa dessa rentabilidade que elas já geram pelo dividendo delas e por estarem em setores que acabam sendo um pouco mais resilientes, como já se mostraram na última crise aí que a gente teve. Então, bom, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de entrar também no site www.dicadehoje7.com. A gente está colocando lá todo dia a análise de uma empresa, um resumo do último balanço. Então já teve aí que eu me lembro aqui de cabeça, Lojas Americanas, Zeng, M. Dias Branco, Grendene, CCR Rodovias, Klabin, Vale, enfim, tiveram aí várias. Eu estou esquecendo aqui algumas, com certeza. E também vale a pena entrar lá no área de membros, o endereço está aparecendo aqui embaixo. Dê uma olhada nas carteiras, preencha um pop-up com um e-mail, vai receber uma senha no próprio e-mail que você tem, e aí você vai poder analisar as carteiras que estão lá, principalmente aí agora a carteira de dividendos, que é uma carteira que deve se mostrar resiliente, e a carteira de Graham também, que são de ações que, mesmo com a alta, elas continuam baratas. São as duas que eu acho que vão se tornar mais resilientes. Evitar um pouco mais a carteira de barganhas e de turnaround. Tá? Muito obrigado aí a todos, abraços e bons investimentos. Tchau, tchau.